Beleza, valendo então. Então, essa capacitação de hoje, como construir o seu produto digital, é a primeira, a nossa primeira aula, vamos dizer assim, desse programa, mas uma das várias dentro do programa de capacitação aí do grupo de especialistas aeroplanos. Tá? E a ideia é trazer para vocês algumas coisas que eu venho não só pesquisando, mas também colocando em prática algumas coisas. Já tive a oportunidade de ver como é que funcionam os resultados e sendo uma das dores, uma das necessidades do grupo de especialistas, essa questão de construir um produto digital, eu incluí nessa nossa programação. Vão ser 8 aulas ao longo aí desse semestre, intercaladas com as aulas de marketing digital, algumas para construção do produto digital. E aí é bem diversificado, tem muito a ver com a capacitação do marketing digital, tá? E por isso que eu achei interessante a gente incluir nesse mesmo formato, na mesma programação. E a ideia, hoje eu vou fazer, inclusive, vou testar um recurso diferente, possivelmente vocês já vão ver na prática aí. Uma das estratégias, uma das várias estratégias aí dessa parte de produto digital. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui a dinâmica, como é que seria a dinâmica aí do processo. Eu vou fazer apresentar alguns pontos e vocês ficam à vontade para a gente debater, para a gente discutir à medida que a coisa for chegando. Eu acho que fica mais dinâmico assim do que eu apresentar todo um conteúdo, e a gente depois fazer uma questão de comentários, enfim, ficar mais rápido, mas eu acho que se perde um pouco. Então, seguindo a mesma linha, tá? Vou apresentar para vocês aí alguns slides. Eu perguntar para vocês, está todo mundo enxergando aqui, Vou fazer uma apresentação, estou usando o Prezi Vídeo, que é um recurso integrado com a plataforma Zoom, e vou usar esse recurso aí já mostrando como pode ser, inclusive, um dos formatos possíveis de produto digital. Tá? O que está previsto aí na nossa programação? São, como eu falei, 8 encontros, 8 aulas, e a gente hoje vai falar da primeira aula, por onde começar. Ô Vitor, só um minutinho. Tá aparecendo bem pequenininho, tá aparecendo grande para vocês? Não, tá pequeno mesmo. Bem pequenininho do teu lado aqui. Acho que tu tem que botar naquela área maior, né? Deixa eu ver, que eu tô, para mim aqui... Tá bem pequenininho. É porque eu tô pequeno, Deixa eu ver aqui. Então, para aí. Vou fazer o seguinte. Agora, eu acho que tem que clicar no rosto de Vitor lá em cima para destacar ele. É que eu tenho que fixar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi, Agora foi. Beleza. Valeu. Eu não sei como é que eu recupero aqui o meu... Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto, vocês continuam me enxergando bem? Sim. Tá ótimo. Uma forma nova de trabalhar. Deixa eu ver que eu perdi a miniaturização aqui. Tá aqui, achei. Pronto, não. Agora. Pronto. Tá. E aí, tá tranquilo aí? Tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Obrigado aí pela dica. Então, tem que cuidar sempre para a ferramenta estar maximizada. Então, vamos lá, a gente hoje vai falar do início, do start aí do produto digital. Vocês vão ver que tem muita coisa ligada à própria questão do marketing digital. E aí vamos falar sobre o papel do conteúdo na estratégia. A gente tem falado aqui muito de conteúdo e tem feito, tem disponibilizado muito conteúdo aí nas redes. E sempre vem o questionamento, poxa, mas eu preciso produzir conteúdo, eu preciso produzir em todos os canais, como é que é isso? A gente já falou um pouco disso no marketing digital e vai falar também aqui no nosso programa. No terceiro encontro, como organizar uma estratégia de conteúdo.
No quarto, que é um bom produto digital, né? E aí no 5 a gente vai falar especificamente de videoaulas. Eu escolhi o formato em vídeo, né? Vou explicar inclusive para vocês hoje por quê. Mas a ideia, né, do produto digital pode ser qualquer produto, né? Pode ser um e-book, pode ser um webinar, pode ser qualquer formato. Mas a gente vai trabalhar aqui muito com o vídeo, que é o produto, né, o formato, na verdade, que está em alta e que tem resultados assim bem interessantes, né, para quem quer partir para essa pegada. E aí, justamente, né, na aula 5 a gente vai falar de videoaulas que funcionam. Na sexta aula, só sobre headlines, que é uma das partes mais importantes, não só no título da aula, né, mas também na própria divulgação do conteúdo. Vocês vão ver que o conteúdo ele está muito ligado, né, a essa questão do produto em si. Nosso sétimo encontro, como otimizar o seu conteúdo. E o oitavo, cuidados na produção. Então, algumas coisas vocês também já devem ter notado pelas próprias gravações que a gente tem feito. Há pouco eu estava comentando, né? E eu tô aí, vou testar um novo modelo de microfone, enfim, a importância do áudio, né? A iluminação, o ambiente. Então, todo esse cuidado que a gente precisa ter ao formatar um produto em vídeo, né? Como videoaula, ok? Então, vou tocar por aqui e a gente vai hoje, né, passar aí por esse ponto, sabendo onde começar. Esse aqui é o nosso mascote, por enquanto, provisório, mascote Aeroplanos aí, tá? Vai nos acompanhar durante os nossos encontros, tá? Então, a primeira coisa que eu já falei para vocês aqui, só reforçando, por que o vídeo? Por que o vídeo? As videoaulas hoje, elas são efetivamente, né, isso dito pelos indicadores, pelos números aí, das próprias redes no geral, esse formato é uma das melhores formas, né, de transmitir muito conteúdo e de uma forma fácil de entender, de absorver, e principalmente quando você quer aprofundar, né, quando você quer ter dar mais detalhes. O YouTube hoje, né, ele é um dos grandes canais aí de vídeo, inclusive é um mecanismo de busca e hoje, né, já tem mecanismos que buscam a palavra, aquilo que é dito no vídeo, como forma de achar aquele termo. Então, isso é muito legal, é muito interessante para quem quer ser encontrado, para quem quer gerar audiência. E o próprio Instagram, né, que tem, hoje, ganhou muito destaque por esse formato das lives. Então, a live ela é realizada, depois, né, ela é gravada, é redisponibilizada no próprio Instagram, num formato de vídeo. Então, uma coisa é a live quando eu faço, outra coisa é a gravação da live, que é como se fosse, né, uma videoaula. Então, todas essas variações aí, elas têm um impacto muito positivo, e é por isso que a gente vai falar aqui de vídeo, né? Tem os audiobooks, mas o próprio áudio ele pode ser extraído, inclusive, né, do formato do vídeo. Você grava o vídeo, extrai só o áudio. Plataformas como essa que a gente está usando aí, a Zoom, ela já grava o arquivo separado, né, do áudio. E aí você pode fazer recorte, pode utilizar aí pequenos recortes do áudio para fazer também, para gerar conteúdo. Então, o e-book, né, todos eles são interessantes, eles são complementares, mas o vídeo ele é o mais completo. Tá? E é por isso que a gente vai conduzir nesse sentido aí do vídeo. E aí, seguindo então, né, por onde é que a gente começa? Essa talvez seja a grande pergunta, por isso que eu resolvi começar, né, com essa abordagem, porque é a vontade, né, de fazer alguma coisa, de fazer um infoproduto, de criar um curso em vídeo. E aí vem a pergunta, né, por onde eu começo? Então, eu procurei aqui trazer algumas dicas bem práticas para orientar, né, quem ainda não começou, quem ainda não teve essa experiência, como é que o processo inicia. E talvez para muitos de vocês isso não seja uma surpresa, né? Vai começar pela escolha do nicho. Para quem eu vou falar? A quem vai se destinar o meu produto digital? E aí, para isso tem 5 pontos aí, né, importantes que eu acho que são pontos que devem ser percorridos, pontos que devem ser avaliados na hora aí, né, de eleger o nicho, porque quando se fala em nicho, eu penso assim, eu vou falar para empresários. Poxa, empresários não é um nicho. Tá? Eu tenho vários recortes de empresários
e que faz muito sentido eu aprofundar essa análise, essa pesquisa, para definir realmente alguma coisa que seja diferente daquilo tudo que a gente tem visto. Então, esse é o grande desafio de quem produz alguma coisa no formato digital hoje, é não cair na mesmice, não ser mais um, né? Não ser mais um produto no mercado, que você vai ter que fazer todo um esforço de marketing, e quem já começou, inclusive, né, antes, mesmo que não tenha um produto tão, vamos dizer assim, tão bom, tão excelente, né, quanto que você está se propondo a fazer, ele já está na frente em termos de proposta, em termos de audiência. Então, essa parte da escolha do nicho, ela é uma parte assim, fundamental para que a gente possa acertar, né? E aí esses 5 pontos, a análise das possibilidades, quais são as possibilidades que eu tenho, são inúmeras, né? São diversas, a gente vai ver cada um desses pontos um a um. Avaliação de oferta e de procura, então quanto já tem daquilo que eu pretendo fazer e o quanto as pessoas estão buscando, né? Como é que eu posso fazer essa análise de uma forma um pouco mais criteriosa, entender também quais são as tendências, não adianta eu, né, preparar um conteúdo que ele vai ter vida curta. Não é que não adianta, né? Eu tenho que ter uma estratégia muito boa de captura, de captação, né, de marketing para trazer essa audiência e conseguir gerar algum resultado com um conteúdo que tem vida curta. Então a gente procura alguns assuntos que estejam numa tendência de crescente, né? Ou uma perenidade, pelo menos, para que a gente possa ter, né, um pouco mais de vida útil aí desse nosso produto digital. Mesmo assim, né, isso não significa que o produto digital ele não precise ser renovado constantemente. Dependendo do nicho que você vai atuar, né, da forma, essa necessidade de atualização ela é bastante rápida, tá? O quarto ponto, que é analisar a concorrência, né, ver o que os concorrentes estão fazendo, até porque, né, o que o pessoal já faz e já tem audiência é sinal que está dando certo. Então, não é fazer igual ou fazer do mesmo, mas justamente para que a gente possa ter alguns parâmetros, né, alguns direcionamentos aí do que está dando certo e que a gente possa usar já, né, esse caminho, porque uma coisa no digital, acredito que todos aqui já tenham percebido isso, é fundamental, que é o tempo, timing, né? Você ganhar esse tempo é uma coisa assim extremamente valiosa para que a gente tenha mais velocidade, tenha mais efetividade aí no público que a gente está querendo atender. E aí, por fim, né, para fechar, escolher o nicho e escolher o tema aí do curso. Legal? Pessoal, até aí tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tá tranquilo. Vai ser a matéria, viu? Vitor. Como está em cima da hora, vai ser a matéria. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, Inaldo. Vai fazer isso. Pronto, tá? vamos lá. Engraçado porque ontem, especificamente ontem, eu fiquei conversando com o Marcelo. Marcelo, nosso amigo aí do nosso grupo. Sim, né? sim. Saudade dele, inclusive. Sim. Até perguntei, mas rapaz, você nunca mais participou. Ele faz parte do aeroplano, mas está sempre ocupado, né? E a gente conversou muito, acho que mais de 1h30 sobre mercado e sobre nicho de mercado, né? E uma coisa que ele sempre me chama a atenção, desde a época do Hub, lá que a gente dividia lá as salas, era vizinho, ele falava muito sobre isso. Por exemplo, sabe que a minha pegada é muito comportamento, né? Comportamento, mindset, outro olhar em relação àquilo que a pessoa faz e tudo mais. Equilíbrio emocional. Mas ele disse, Naldo, é o que ele está mudando para a empresa dele também. Ele disse, olha, quando eu começo a mudar, focar no meu nicho, até a minha comunicação, a minha maneira de agir, até a minha maneira de agir em relação ao meu cliente é de forma diferente. É que tem um ruído no fundo, é por isso que está difícil de te... Tá meio complicado aqui, né? Então, deixa eu ver se eu vou deixar para comentar depois, no final, certo? Beleza, tá joia. Combinado. Tá, obrigado. Vamos lá, voltamos então. Então, vamos tocar aqui, né, essa parte das 5 etapas, avaliando, né, cada uma delas para ver como é que a gente pode fazer isso na prática. Então, primeiro, né, como é que eu faço para analisar as possibilidades? Observação, né, fundamentalmente observação. Então, eu tenho que avaliar no meu meio, né, onde eu atuo, no meu ambiente, algo que as pessoas queiram aprender, né, e algo que você possa ensinar. Talvez o queiram aprender seja o mais complexo, porque isso é muito, todo mundo quer aprender muita coisa, né? O que você pode ensinar tem mais a ver, é mais fácil, tem mais a ver com as tuas habilidades e as tuas características pessoais.
Então, como o Hinaldo acabou de falar aí, na praia dele, pessoas, então que certamente o assunto ele vai caminhar aí pela área de pessoas. Poxa, mas o que as pessoas querem aprender, né? O que as pessoas buscam em termos de aprendizado sobre pessoas? E aí a gente está num momento, né, muita gente hoje falando sobre várias coisas do coronavírus. Nós, inclusive, fizemos lá um primeiro encontro, né, da retomada aí do primeira classe, e falamos um bocado sobre home office, por exemplo. E aí uma das coisas que até já foi bem discutida, né, é como é que os líderes, as empresas vão fazer para que as pessoas sejam gerenciadas, né, nesse formato de home office, enfim, aí vem a tecnologia e etc. Talvez, né, isso seja um ponto que as pessoas estão querendo aprender, né? Poxa, como é que eu vou gerenciar na área de pessoas alguma coisa, né, sobre como eu vou gerenciar as pessoas no seu home office. Só que aí mesmo você atuando nessa área de pessoas, né, tem que se avaliar assim, será que as minhas habilidades, as minhas características, o meu conhecimento, né, elas são suficientes para que eu realmente fale alguma coisa relevante que as pessoas queiram ouvir sobre isso, ou eu vou falar aquilo que já tem muita gente falando, ou eu vou falar aquilo que as pessoas já falam nas lives, a não ser que você tenha um domínio, uma técnica, uma ferramenta, né, muito boa, que sejam realmente um diferencial, talvez não seja tão interessante assim você falar sobre esse assunto. Eu vou estudar mais sobre o assunto para poder dominar. É uma coisa que também pode ser feita, mas lembra que cada coisa que não for muito na tua linha natural vai exigir um esforço maior, vai demandar, né, uma atenção, né, e uma capacitação maior da sua parte para que você possa desenvolver um produto nessa linha. Então, apesar de ser mais fácil de identificar essa parte do que eu posso ensinar, né, das minhas habilidades, das minhas características pessoais, eu chamo atenção aqui para um ponto que vai muito na linha aí dos nossos amigos Hinaldo e Rejane, né, que eles falam muito, mas a questão do autoconhecimento. Então, conhecer não só as suas habilidades, né, o seu estilo. Eu estou fazendo aqui uma apresentação, né, usando um slide. Tem gente que já não se dá muito bem com a câmera, não interage muito bem com a tecnologia. Por isso que o formato também vai ser importante, a gente vai falar disso mais na frente. Mas principalmente o conteúdo, né, principalmente o assunto, o tema que você vai falar, tem que ser uma coisa natural para você, tem que ser uma coisa que tenha fluência e que realmente gere um impacto. Tá? Isso é uma coisa, a gente vai ver um pouco mais a respeito do que as pessoas querem aprender nos outros itens, por isso que eu estou dando um reforço aí nesse item específico, que é aquilo que eu posso ensinar. Então, não é só o que eu posso ensinar, mas aquilo que eu posso entregar de melhor, né? Aquilo que realmente agregue valor para o que as pessoas estão querendo aprender. Ok? Tranquilo, então. Vamos seguir. Nosso próximo ponto. Item 2. Avaliar oferta e procura. Aí a gente vai estreitar um pouquinho mais, né? Até com dicas práticas. Eu procurei trazer algumas coisas práticas para que vocês possam fazer isso de fato, né? E uma das ideias aqui, gente, é também que se vocês assim quiserem, se vocês se identificam, né, com essa proposta de fazer um produto digital, vocês já possam ir colocando essas ações em prática para, ao longo da nossa jornada, a gente vai estar intercalando as nossas capacitações, né, para que vocês possam aí construir de fato, né, efetivamente partir para a realização, para concretizar o produto digital. Então, aí na oferta e na procura, nós temos que avaliar quais são os assuntos, né, que são discutidos aí, os assuntos, claro, que tenham aí, já pensando na minha área, já pensando naquilo que eu domino, quais são os assuntos e qual o público, tá? Se você tem público, se você já tem uma audiência, que é o caso, acredito que se não de todos, né, da grande maioria aqui dos especialistas, é interessante pegar alguém que você considere persona para aquilo que você quer falar e mapear as características, ao invés de você construir a persona do nada, né, para construir esse personagem aí com base naquilo que você, na sua percepção,
Pega alguém que diz, rapaz, eu acho que fulano eu já ajudei, né? Ele já me deu feedback positivo, ele já me disse que evoluiu muito com aquele conteúdo que eu passei para ele, que aquilo fez diferença. Então, eu acho que ele pode ser a base para eu criar um persona. E aí você vai mapear essas dores, né, dessa pessoa que já está na tua rede e descobrir quais são os assuntos aí né, que você poderia trabalhar de uma forma mais específica. Um outro ponto interessante aí né, que vocês podem utilizar também é perguntar para os clientes de vocês, para pessoas da rede de contato, que têm, né, uma similaridade com o nicho que vocês querem atuar, e perguntar assim, poxa, que livro você está lendo no momento? Que livro você leu que você gostou? Então, começar a pedir essas dicas de livro e aí você vai, né, se você já não conheceu o livro ou não tiver, vai atrás do livro e dá uma olhada nos assuntos, né? Quais são os assuntos que aquele livro aborda. Porque ali você vai ter uma série de dicas, uma série de pistas, né, de assuntos específicos que você pode desenvolver a partir daquele tema. Tá? Então, a gente está falando aí de assunto, mas é essa relação de assunto, né, para aquele público específico. Tá? E um ponto também extremamente importante é que os conteúdos, né, eles precisam ser mais detalhados. Às vezes, por exemplo, o próprio tópico de um livro, ele é mais genérico, né? Tem assuntos que são mais genéricos. Eu até coloquei alguns exemplos aí, né? Gestão de pessoas, finanças, quer dizer, isso são assuntos genéricos. Dentro dessa área, né, o que eu posso fazer, qual é o tema específico que eu posso esmiuçar, né, que eu posso realmente fazer com que as pessoas se sintam atraídas. E, claro, ele não pode ser tão específico a ponto de vista, né, ao ponto de que o meu cliente, o meu nicho, ele não compreenda, ele acaba ficando uma coisa muito técnica, então tem que ter essa percepção, mas que seja interessante, que seja aplicável, né, que seja uma coisa bem prática. Tá? E existe uma ferramenta chamada de Google Keyword Planner. Tá? Se vocês colocarem esse termo lá no Google, ele vai aparecer, que é o planejador de palavras do Google. Tá? Então, isso aí já pode dar algumas dicas, né? O Google, como ele é um acervo aí de conhecimento, de buscas de palavras que são buscadas por vários tipos de pessoas, ele pode te dar alguns insights em relação a quais assuntos você poderia estar trabalhando aí dentro de um determinado nicho. Tranquilo até aí, gente? Podemos? Então, vamos lá. Terceiro ponto. Entender as tendências. E aí eu vou de novo aí, né, me socorrer do Google. Tem uma ferramenta muito legal, que acredito que a maioria já conhece aqui, que é o Google Trends. Tá? Então, perceber. Lembra que eu falei que é importante, quando eu escolho o assunto, eu entender se ele é um assunto que está em alta, se ele é um assunto que tem uma tendência de crescimento, ou se ele é um assunto que realmente não foi um pico e passou. Por isso que eu trouxe dois assuntos aí vocês colocam também Google Trends lá e ele vai procurar, né, os termos, você coloca o termo de busca. Tem algumas chaves importantes, se você quer só Brasil, se você quer uma categoria específica, se você quer no último ano, nos últimos 5 anos, né, você escolhe também o período que você está pesquisando. E aí eu não recomendo para esse objetivo, né, um período menor do que 1 ano, porque aí a gente não consegue ver tendência. E aqui está bem claro, inclusive, né, um dos termos que eu coloquei, vocês estão vendo essa linha azul, é justamente o como fazer pão caseiro. Então a gente vinha aqui, né, as buscas ao longo do ano e, lá pelas tantas, né, deu a quarentena e deu um pico. E aí depois ele começou a cair, vocês percebem que agora ele já está chegando, né, no nível de procura que ele vinha antes. Não significa que não é um assunto interessante, tá? Mas significa que teve um momento de pico e que ele tem uma busca. Inclusive, eu coloquei outro ponto aí que também foi bem buscado. Veja que ele não sofreu um pico, pelo menos não tão grande, né, nesse período, que é como fazer meditação. Os cursos de meditação eles proliferaram aí, né, também pelas redes. Mas vê que ele não teve um pico como teve, por exemplo, o pico do pão caseiro. Claro, são necessidades diferentes, né? Uma está ligada a uma necessidade mais básica, né, de alimentação,
e o outro uma necessidade está mais ali do meio para o topo da pirâmide, né, de Maslow. Tá? Mas é interessante também perceber, e aí se vocês fizerem comparação com outros termos, vocês vão ver qual é a tendência, se tem uma tendência aí de... legal, o Ailton já colocou aí o próprio link, né, no chat, economizou aqui o trabalho. Obrigado, Ailton. Então, é exatamente isso, né? Vocês podem pesquisar qualquer tema, claro que aí relacionado à área de vocês. Tá? Se eu estou na área de pessoas, eu vou eleger esses temas e eu coloco lá no Google Trends para ver justamente qual é a tendência de procura, né, de busca, porque lembra que isso não é tendência, né, para o futuro, mas ele mapeia o histórico e aí você pode intuir, com base em outras informações, se isso, né, tende a se perpetuar no tempo. Então, entender as tendências é legal porque a gente começa a perceber, né, se o assunto que a gente está pensando em trabalhar no nosso produto digital, ele vai ter uma vida mais longa, ou vai ser uma coisa do tipo o pão caseiro ali que, né, tem o interesse, mas aí vem dos próximos tópicos de avaliação de concorrência, etc. Mas ele teve realmente um pico. Né? Quem soube aproveitar esse pico, possivelmente aí conseguiu muitos leads. Então, por isso que é interessante essas tendências. Né? Se vocês avaliarem, tem alguns termos que eles são mais buscados em alguns períodos do ano. E aí, esse período do ano pode ser a grande dica para você lançar o seu produto digital. Quando é que é o melhor momento de lançar o meu curso? Poxa, se eu mapear no Trends, eu posso ver que alguns termos eles são naturalmente ao longo dos anos mais buscados, ou no final do ano, ou depois do Carnaval, ou na festa junina. Então, tem termos que já sofrem isso naturalmente. Isso pode ser uma dica não só para conceber o produto, mas também para a hora de lançar. Então, está aí, né, o nosso ponto 3. E o nosso ponto 4 é justamente a análise da concorrência. Então, isso aí, gente, é muito importante porque já existem, né, várias plataformas, como eu falei do YouTube, mas outras plataformas como Hotmart, como a Udemy, né, como a Eduz, só para citar algumas, mas são inúmeras plataformas que vocês podem acessar e verificar que cursos existem lá. Como é a interatividade dessas pessoas, né? No caso do YouTube, não necessariamente cursos, né? A Hotmart e Udemy são plataformas exclusivas aí de cursos, né? Na verdade, a Hotmart não só cursos, o forte é curso, mas tem muito produto digital, e-books, enfim, tudo vale, né? Às vezes você tem um e-book que é muito buscado, mas você percebe que não tem ainda, ninguém fez um curso, tá, sobre esse tema. Poxa, de repente tem uma oportunidade aí se está na tua área de domínio. Tá? Mas YouTube, e a ideia de fazer a busca, se você for no YouTube ou no próprio Google, né? Se você buscar o como resolver um problema, como fazer o pão caseiro, né? Como meditar. Então, o como ele vai te jogar muito para o YouTube. Né? O Google responde muito o que e o YouTube ele responde mais o como. Né? Por isso que os vídeos eles estão lá no YouTube. Tá? E vale a pena analisar essas e outras plataformas. Se vocês entrarem na Eduz, por exemplo, eu não tinha feito essa pesquisa mais a fundo. Quando eu fui mexer um pouquinho lá na Eduz, eu me deparei com tem uma série de cursos dos mais diversos, e a gente vê alguns, inclusive, com preços muito caros, com preços muito baratos. Tá? Não é o caso. A Udemy, por exemplo, vocês vão encontrar a grande maioria dos cursos são valores menores. A Hotmart já tem valores de treinamento maior. Por isso que vale a pena analisar, né, diversas plataformas para ver o teu nível de concorrência, né? Porque isso vai te ajudar também na precificação. Tá? Não que isso seja determinante, cada estratégia ela é única, mas vai ajudar bastante na precificação. Então, analisar a concorrência, isso aqui é uma pesquisa que leva tempo, por isso que é legal começar. Já defini um curso, eu acho que o assunto é esse e tal, bacana. Deixa eu ver o que tem, né, em termos de concorrência aí, para ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fazendo, como é que é a interação do público, tá, nisso aí. Então, mais um ponto aí. E para a gente finalizar os nossos 5 pontos, aí sim escolher, né, o nicho e o tema. Vejam que todas, né, essas 5 etapas, elas se somam, elas se complementam, né? Não é uma depois da outra de forma excludente.
Você complementa, né, a sua visão a respeito do... Lembra que tudo isso é para a gente escolher o nicho, né? Em termos de que assunto eu vou trabalhar e para quem, né, eu vou oferecer esse assunto. E culmina aí com a escolha do nicho e do tema, e que vocês podem usar também, né, vários artifícios, várias técnicas para descobrir quais são as dúvidas comuns das pessoas a respeito desse assunto, né, que você está pesquisando, e os termos mais relevantes. Então, tem, por exemplo, Quora, né? Quora é uma plataforma que eu até me inscrevi recentemente, tem vários assuntos diversificados, você faz um perfil, inclusive, aqui que eu me interesso. Você preenche um perfil no início e a própria plataforma direciona, né? Sugere alguns assuntos que são mais importantes de acordo com o teu perfil. O Keyword Tools, que é uma outra ferramenta para análise de palavra-chave, tem várias ferramentas que vocês podem utilizar de palavra-chave. Às vezes, até entrar na rede social, no Facebook, por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn eu conheço menos, é a praia do nosso amigo Ailton aí, mas ele pode dizer depois se isso é possível fazer. Eu acredito que sim. Mas analisar os termos, né? O termo, quem está buscando, quem está procurando esses termos, né? Se eles são mais procurados, mais buscados em algumas comunidades, por algumas pessoas, por algum perfil de público especificamente, então isso vai te dar também um parâmetro. E muito fácil de fazer é o autocompletar do próprio Google. Quando você pesquisa, né? Vocês já fizeram uma pesquisa lá no Google, começa a digitar e ali o Google abre uma janelinha com vários termos, né? Sugerindo para você completar a palavra que completa aquela pesquisa. Então, aquilo é sugerido com base na maioria das buscas, né? Então, já te dá uma ideia de termos que as pessoas estão buscando por ali. Ok, gente? Fechamos aí, né, as cinco dicas para que vocês possam escolher, né, o nicho e o tema. São coisas bastante práticas que podem ser feitas de imediato para que vocês possam começar a direcionar o assunto, né, do produto digital de vocês. Ok? Algum comentário aí? Querem fazer uma pausa? Naldo, vai lá, meu amigo. Rapaz, eu achei fantástico aí, viu? Vai me ajudar muito. E vai ficar gravado, né? Vai sim. Pronto, ótimo, porque eu tive que atender um telefonema aí, cortei. Mas, assim, é seguir isso aí. Muito bom. Legal. Mais alguém? Então, vamos lá. Cheguei, viu? Estou por aqui. Boa. Seja bem-vindo. Já vi que você está na zona segura agora, né, Regiane? Exatamente. Beleza. Gente, vamos lá, então. Só vendo aqui o chat, né? Pai, nosso amigo Ailton é muito ninja, viu? Já colocou o Google Trends ali, colocou o Quora, Keyword Tool. Beleza, obrigado, meu amigo. Massa. Então, tá aí já os links, né, para que vocês acessarem. Pessoal, seguindo aqui, né, definição do cliente ideal. Próximo passo. E aí eu podia deixar essa parte até para minha amiga Jaqueline falar, né, que é especialista quando se fala de persona, quando se fala de cliente. Aí eu sempre lembro, né, de Jaque, que trabalha muito com isso. E aí depois você pode até dar umas dicas também, Jaque, práticas, né, como contribuição, tá? Fica bem à vontade. Mas todo o produto, né, todo produto, seja ele digital ou não, né, hoje todo mundo sabe disso, começa com a definição do cliente, né? E quando a gente fala em cliente, nós falamos aí em persona, tá? Persona. E aí tem várias questões a respeito da persona, né? Vocês já receberam, inclusive, um mapa aí, né? Que Simone falou sobre isso lá no início. A gente já teve um bocado de eventos, né? Do Aeroplanos falando sobre persona. A Jaqueline já comentou também bastante a respeito disso, mas eu acho que sempre é bom trazer, né, os pontos principais. E eu queria abordar para não ser mais do mesmo aqui, né, não falar especificamente como construir persona, mas principalmente, gente, pensar assim, como eu posso ajudar, tá? O que eu, como especialista, posso contribuir
com as dores, com os problemas, né, enfim, né, o que esse meu cliente aí precisa resolver, tá? E quanto mais específico, quanto mais eu consigo especificar esse perfil, essa dor, esse problema, possivelmente mais resultado, né, eu vou gerar com o meu produto digital. Tá? Então, a gente fica tentado muito, eu digo a gente, porque eu me enquadro na categoria dos especialistas de uma forma geral, e eu vejo que isso é uma característica, nós resolvemos nos tornar consultores, coaches, mentores, porque nós gostamos de ajudar as pessoas. Tá? Então, cada vez que uma pessoa chega nos pedindo ajuda, a nossa tendência natural é buscar ajudar. Tá? E isso faz parte do nosso DNA. Mas nesse aspecto específico, gente, é importante que a gente tenha a noção de que, apesar dessa vontade de ajudar, isso ser extremamente positivo, quando a gente está partindo para um produto, né, que a ideia de um produto digital é chegar a muita gente, é que quanto mais específicos nós pudermos ser na nossa ajuda, na nossa solução, né, no nosso produto, mais pessoas nós vamos poder ajudar. Porque, assim como nós, muita gente está aí oferecendo ajuda das mais diversas formas, mais diversos canais. Né? Então, a gente precisa aí ter realmente muito essa percepção daquilo que eu posso efetivamente ajudar a pessoa a fazer. Tá? E eu digo isso porque, assim, até com a dor de um generalista, né? Apesar de ser uma pessoa de planejamento e de estratégia, eu estou aqui falando para vocês de produto digital, né? Então, é a vontade de ajudar, a vontade de trazer, de contribuir pela experiência. Mas deixar claro, assim, isso é realmente, né, um suporte, um direcionamento, não é a especialidade, né? Vitor é especialista em quê? Eu ajudo as pessoas a fazerem o seu planejamento, né, focado na gestão empresarial. Então, eu estou aqui hoje até exercitando, né, um outro papel que é aquela história também, né? Você absorve muito mais quando você repassa os conhecimentos. Então, por exemplo, esse é um produto que eu não transformaria esse curso, isso que eu propus para vocês aqui, em um produto digital meu. Por quê? Porque eu não quero me fortalecer como um especialista dessa área e nem é um assunto que eu domino plenamente. Eu simplesmente estou passando para vocês aqui algumas questões práticas, né, que podem ajudar na estruturação do produto digital. E a ideia, né, como isso aqui é uma comunidade de especialistas, a gente também trocar informações. Vocês vejam que tem assuntos aí, né, que outras pessoas do nosso próprio grupo podem contribuir muito mais que eu. Então, isso pode ser uma tentação. Eu estou usando esse exemplo aqui porque passou pela minha cabeça. Pai, se eu fizer um curso de como construir um produto digital para consultores, né, talvez até vendesse muito, mas não é a minha especialidade. Tá? Então, se alguém for fazer esse curso, certamente não serei eu, pelo menos, até porque isso tem a ver muito com a estratégia. Tá? Isso é importante. A gente vai falar do papel do conteúdo na estratégia na nossa segunda aula, e são coisas extremamente ligadas. Então, quando você faz um produto digital, você tem que ter, né, a noção de que isso faz parte de uma estratégia maior, né, que pode, inclusive, conter os elementos offline. O produto digital ele é online, eu posso, né, capturar clientes que eu vou contactar para o offline, ou eu posso ter uma outra, né, um outro produto, mesmo sendo digital, que vai na sequência. É por isso que é importante a gente ter essa noção, né, para não ficar querendo dar tiro aí para tudo que é lado e acaba prejudicando o teu posicionamento. Legal? Então, eu acho que essa pergunta, assim, como eu posso ajudar, ela é muito importante. Tá? E aí, reforçando isso que eu acabei de dizer, observe que quanto mais pessoas também, maior é o trabalho para comunicar. Então, eu até filtrei essa dica, né? Foi uma das coisas que Simone falou um pouco sobre posicionamento num dos nossos encontros, e aí eu destaquei isso e postei, né, na rede como um chamamento para a nossa roda de conversa recentemente. E é sempre bom deixar isso claro. A coisa do posicionamento, quanto mais eu nicho, né, quanto mais eu estreito isso, mais fácil fica, porque a comunicação facilita, a concorrência diminui,
Porque muita gente hoje fala, por exemplo, se você pensar em coach, né, líder coach, liderança, essas coisas, muita gente tem esse mote. Agora, se você escolher um recorte específico que você domine muito e que exista um público que tem essa dor, a tendência é que o teu trabalho seja muito mais fácil. Ok? A gente está chegando aí no final, né? E paralelo a isso, um tema também, nossa amiga já que é craque, é fera, né? A jornada do consumidor. Então, conheça a jornada. Depois que você mapeia a persona, é importante conhecer a jornada, principalmente a jornada de compra, né? Que aqui estão os elementos principais, atenção, consideração e decisão. Isso vai, inclusive, fazer um link com o nosso próximo encontro, que é a parte do conteúdo. Por quê? Porque, apesar de nós termos, né, o nosso público, o nosso cliente ter uma característica, né, ter vamos dizer assim, ser um personagem com aquelas características básicas, ele tem também momentos diferentes. Tá? E tem alguns deles que podem comprar o nosso produto, mas eles ainda estão lá na fase da atenção, onde a gente precisa trabalhar na educação, no conhecimento, por isso a geração de conteúdo, em cima das dores, das necessidades. Se eu detectei a necessidade, né, desse cliente que está nessa fase, é aí onde a gente precisa gerar muito conteúdo, né, o que a gente tem feito aí nos nossos eventos do Primeira Classe, né, no e-book, na jornada, enfim, né, o que a gente tem feito de uma forma geral. Para que ele passe dessa fase para a etapa de consideração. É quando ele considera, né, o que a gente tem a oferecer, por exemplo, nosso produto, nosso curso digital, como uma opção para a dor. Muita gente não vai encontrar isso se você não souber exatamente quais são as dores e quais são os argumentos que você tem que ter para fazer com que essa pessoa se sensibilize. Então, é nesse momento que ele está avaliando, né, que ele avalia as possibilidades que existem no mercado, e são muitas, por isso que quanto melhor, mais estreito o recorte, mais fácil, né, da gente fazer isso funcionar. E aí ele avalia justamente soluções e benefícios, tá? Para que ele possa lá na frente tomar a decisão de compra, de fechar. Aí é onde a gente fecha a venda. Só que isso aqui, gente, essa bolinha verde, ela representa 20, 25, 30% aí do tempo, né, do esforço que a gente tem que fazer. Então, por isso que no nosso próximo encontro eu vou trazer para vocês o papel do conteúdo na estratégia, porque é justamente isso aqui, ó. Se a gente dividir, não que seja um terço, um terço, um terço, mas certamente nessas duas primeiras aqui, atenção e consideração, eu posso dizer que a maior gasto de energia, o maior tempo dedicado, né, está justamente aí. Porque eu preciso, né, fazer com que essa persona ele reconheça a minha autoridade no assunto e ele avalie aquilo que eu tenho a oferecer. E isso talvez seja a grande sacada, porque muitas vezes, né, as pessoas, eu inclusive, quando comecei a olhar para essa área de produto digital, eu tinha essa percepção, rapaz, eu sou muito bom, né, em fazer conteúdo, já tenho experiência de instrutoria e tal, eu vou pegar o assunto que eu domino, que é planejamento, vou montar um curso digital, né, vou botar numa plataforma dessas aí e o negócio vai vender que nem água. E isso é um ledo engano, porque tem todo um esforço que precisa ser feito para esse teu curso ser não só descoberto. Tá? No marketing não é só para a pessoa descobrir o curso, é para ela convencer que você que fez aquele curso é a melhor solução para aquela pessoa naquele momento. Então tem toda essa jornada, né, que a gente precisa, assim como a jornada do nosso, nós acompanhamos a jornada do nosso cliente aqui, é justamente conhecer a jornada dele para que a gente acompanhe essa jornada, né? Nós temos que estar junto com ele nessa jornada. No momento que ele precisa despertar a atenção, eu preciso estar oferecendo conteúdo, preciso estar educando, né, mostrando conhecimento. No momento que ele está ali na etapa de consideração, eu preciso estar mostrando para ele quais são os benefícios, por que o meu produto é legal, por que ele é diferente da concorrência. E na hora de decisão, né, dele tomar a decisão, eu preciso estar lá, junto também, apresentando os meus argumentos, os meus diferenciais, fazendo toda aquela argumentação, está pronto já para as objeções. E aí, se eu conheço essa jornada, eu também
com mais facilidade consigo contornar essas objeções. Na verdade, gente, as objeções elas já precisam ser conhecidas antes do processo para que eu trabalhe isso no próprio produto digital. Tá? O meu produto digital, logo no início, que prende a pessoa, a primeira aula, nos primeiros minutos da primeira aula, se você não conseguir prender a atenção, ele desiste. E aí, como a maioria das plataformas tem 7 dias, né, sei lá, 15 dias para você desistir, as pessoas desistem exatamente por isso. Isso tem a ver com as headlines, que a gente vai falar também, né, mas basicamente com chamar a atenção. É por isso que você tem que conhecer toda essa jornada, porque na construção do produto, isso já tem que estar presente. Né? Todo esse arsenal, né, de informações que você colhe da jornada do teu cliente tem que estar presente na formatação do produto. Então, para fechar, né, na prática, o que vocês vão fazer aí? Tá? Depois eu vou passar esse material para vocês, mas quero começar a construir um produto digital. Bom, primeiro, estou 100% convencido e disposto a criar um produto digital, porque assim, é uma jornada. Tá? É bom se convencer antes, porque parar no meio do caminho é a pior coisa que tem. Faltar fôlego é a pior coisa que tem. Então tem que dizer assim, cara, eu realmente estou convencido, eu quero partir para isso, né? Beleza, vou criar o produto digital, massa. Eu tenho clareza já do nicho em que eu vou trabalhar, ok, já fui lá, estudei. Né? Cada uma é uma etapa que a gente vai percorrendo, né, de acordo com esses tópicos aí que eu propus para vocês. As pessoas querem saber desse assunto que eu escolhi. Tá? Eu consigo gerar resultados superiores à média do que eu vi lá da concorrência, do que o pessoal consome e tal. Será que eu tenho condição? Pelo menos na média, eu estou acima dessa média, eu estou na parte alta da régua, tá? É um outro ponto importante. O assunto que eu escolhi está adequado à demanda, quer dizer, tem uma tendência de crescimento, o pessoal tem buscado, né? Isso está adequado a esse nicho, né? A esse mercado que eu escolhi. Existe uma tendência de crescimento na procura ou pelo menos de perenidade, tá, gente? É importante perceber assim, bom, pode ser que não haja aumento, mas eu tenho bastante gente procurando. Aquele gráfico do Google, quando vai para o Trends, ele está lá baixinho, não significa que seja pouca gente buscando, não. Né? Pode ser que muita gente esteja buscando ao longo do tempo, e essa estabilidade pode ser uma coisa também muito legal, né? Muito favorável para o teu produto digital. Tá? Eu tenho o perfil, né, de persona mapeado, e eu conheço a jornada dessa persona, são as duas últimas perguntas aí, para que vocês possam avaliar. Legal? Então, basicamente era isso, né? Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. E aí deixo vocês à vontade para perguntas, para colocações. A gente fecha aí o nosso encontro de hoje com um bate-papo. Legal? Sensacional, sensacional. Vitor, eu até queria compartilhar uma ferramenta aqui com você. Se eu puder compartilhar a tela, depois eu mando o link aqui também no chat. Beleza, deixa eu passar aqui. Ô, Vitor, as observações no chat, ele fica gravado também? Fica. Fica também, né? Certo. Gravado não, né? Ele fica num arquivo. Ele fica num arquivo que a gente vai. Quando você assiste a gravação, você não tem acesso. Engraçado. Ricardo está Como é que eu faço para ver? A foto dele fica eu posso passar para vocês depois. Eu passo lá no grupo. Aí fica tá ótimo, obrigado. Mas se você quiser copiar agora, é só copiar o chat. Ele é só... Mas esse agora ficou complicado. Esse vai ficar gravado, esse aí, né? Esse vai ficar gravado. Esse é de Ailton. Ailton está projetando agora aí. Legal. Bom, isso aqui é uma ferramenta, né, de resposta do público. Então, eu coloquei aqui, fiz uma pesquisa, né? Obviamente, esse Answer the Public, ele é gratuito, mas tem a versão pago, né, que é a versão Pro. Então, eu coloquei a palavra marketing. Ele começa a me direcionar aqui o que as pessoas estão buscando para cada tipo de questões, né? Obviamente, aqui eu não coloquei em português, mas depois eu posso passar de novo e mandar para vocês lá no grupo. Mas aqui, quanto mais a bolinha tiver verde, é o que as pessoas estão procurando de verdade, né? Então, eu estou procurando suporte de marketing, estou procurando a parte de vendas, estou procurando palavras voltadas para o marketing. Então, ele basicamente bem parecido com o Google Trends, e aí fortalece um pouco mais quando a gente faz uma busca de mercado, né? É aquilo que o Vitor até acabou de levantar agora há pouco. Quem é a minha persona e o que ela está procurando de verdade, né? Então, quando eu começo a fazer essa busca aqui, eu tenho uma precisão um pouco mais abrangente sobre o mercado que a gente está atuando. Fantástico.
Excelente, muito boa. Eu não conhecia essa ferramenta não, Ailton. Muito legal. E aí você pode procurar só uma expressão ou pode ser um termo um pouco maior? Você pode procurar um termo maior, mas o interessante são a palavra, né? Porque aí ele vai te dar abrangência do quais são as perguntas que as pessoas estão colocando, né? Uhum. O que no marketing as pessoas mais estão buscando, né? Tá, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, estou buscando marketing digital automatizado. Quase que não está sendo buscado mais. Mas aqui, em E aí, compensação, né, se o marketing, se os trabalhos, né, ligados ao marketing vão ser automatizados, né? isso, É uma aqui boa tá mais intenso, tá vendo? Então você consegue fazer esse comparativo de uma forma gráfica, né? Fica muito mais prático também. Legal, muito bom. Obrigado. Como é o nome dessa ferramenta? Eu vou mandar aqui no chat. Rapaz, muito Answer the legal. Public. Olha aí, mais uma. Muito bom. Mas só tem inglês, tem português também, Ailton? Não, tem em português. É porque eu não coloquei em português. Tá Desculpa. muito legal, muito legal. Vou Muito colocar bom. aqui no Obrigado. chat. Nada. Massa, show de bola. Show de bola. Muito bom. Deixa eu botar no modo de galeria aqui, que a gente já fica se vendo. Eu não preciso ficar alternando. Legal, gente. Mais alguma observação aí para isso? Acho que tem realmente, se for, eu acredito que essa ferramenta que a Ailton mostrou, né, é uma ferramenta muito poderosa e ferramenta não falta, gente. Mas eu acho que a grande questão é foco de colocar isso, fazer e seguir um caminho. Porque por mais que a gente utilize também, por mais que a gente busque qualquer ferramenta, né, são apenas indícios, né, são apenas direcionamentos. O que vai dizer se a gente vai acertar ou não é a prática. Aí tem que percorrer o caminho, né? A gente tem que seguir para poder ver o resultado. Tá? Mas é isso aí. Eu fiz a experiência. Isso, Vitor. Essas ferramentas, elas dão um direcionamento para a gente, né? Já ajuda, já é um grande norte, mas lógico que o caminho, a dor a gente tem que passar, estou passando por isso agora, né? Já tinha passado junto contigo por Reconnect e agora a gente está com essa mentoria do Brand Experience para lançar. Mas é muito escutar o cliente, é esse persona onde a gente mapeia, desenha, mas a gente precisa bater um papo com o persona, para poder entender mesmo a dor e como é que a gente vai, quais são as palavras que né, a gente vai afetar. Então, assim, dentro desse persona, tem várias pessoas que a gente pode entrevistar com o mesmo perfil daquele persona, né? Então, aí, quanto mais a gente puder estar entrevistando para ter essa percepção que é antiga, né, que a gente falava, é a entrevista em profundidade, onde a gente vai entrevistar aquele público, onde a gente escolhe a dedo, né, 2, 3, até 5, onde a gente faz um mergulho para poder compreender as dores, as necessidades e quais são as palavras-chave ali. Aí eu acho que o caminho já facilita um pouco. Com certeza, com certeza. O que eu vejo também é quando a gente faz essa entrevista, né, e conversa com as pessoas, vão surgir vários perfis. E aí vai dar escolha tua, dizer, poxa, esse perfil aqui eu quero atender, esse perfil é o que me satisfaz mais, esse perfil é o que eu posso entregar mais, né? Então, dentro dessa diversidade que a gente encontra no mercado, o que vai direcionar, eu acho que é muito o olhar para si, né? O olhar para dentro e a pessoa, ela se satisfazer com aquilo que está entregando. Porque isso acaba transcendendo, né? E isso acaba impactando a pessoa lá. Ela vê que você está com mais energia, ela vê que você entrega com mais boa vontade, enfim. Porque quem domina muitos assuntos, né? Isso é uma característica de vários especialistas, a dificuldade é justamente essa. Né? Você transita por um lado, transita por outro, quer dizer, poxa, a própria habilidade, a própria estrada, né, vai nos capacitando a falar sobre diversos assuntos com certa naturalidade. Mas é muito nítido, né? Fica muito evidente quando você fala daquilo que é a tua paixão, que é aquilo que você entrega melhor. Então, eu acredito que o direcionamento é exatamente esse. Né? Existe esse primeiro que é dado pelo mercado, mas esse depois é um recorte que cada um de nós tem que dar. Uhum. Muito bem. O que mais, minha gente? Tranquilo? E aí, foi legal essa primeira aí? Foi top. Foi ótimo. Eu estava tentando comentar lá no início, você falou muito em nicho de mercado,
e eu discorrendo muito com o Marcelo sobre isso, que ele vai mudar também lá a empresa dele, né? Daqui a uns 2 meses ele também vai mudar, ficou bem interessante, e é tudo comunicação, né? Por exemplo, eu faço visita presencial e aqui também, como nós estamos aqui, também faço reunião via plataforma. Mas, como o meu trabalho, o comportamento, ele é muito amplo, né? Eu comecei a realmente pensar e tratar com alguns segmentos, né? Não dá para abrir para todo mundo, né? Porque vai muito em relação à comunicação. E eu comunico com tudo. A maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, aqui atrás de mim, né? Como é que está a situação aqui atrás em relação ao ambiente que eu estou conversando. Porque na hora que você abre a câmera e vai conversar com o cliente, a primeira coisa que ele faz é comprar algo na mente dele, sem você dizer uma palavra. Não é verdade? Ele te já desenha sem você dar um pio. Já começa por aí. Então, essa necessidade de você nichar o teu mercado é importantíssimo. Né? Eu lembro de uma propaganda de banco, isso há muitos anos atrás, né? Que saiu na televisão, na Globo, que o banco, acho que era Banco Real, bom, não lembro. O cara falava a linguagem do cliente. Viu um cara lá da roça, ele se vestia como um cara da roça e falava como um cara da roça. Viu um empresário de São Paulo, ele se vestia como um cara de São Paulo. Então é isso aí. Eu comecei, depois de muita conversa ontem, eu digo, caramba, Marcelo, tu tem toda a razão. Eu acho que é esse caminho quando você fala nicho, é isso aí. Não é só falar, se comportar, se vestir, se olhar e como se apresentar. É isso aí. É isso aí, tem que fazer a conexão realmente, né? É isso aí. Isso eu acho que é uma característica, a gente que trabalha aí nessa linha de levar para os empresários, né, o processo da transformação digital, isso é uma característica muito desse momento que a gente está vivendo, quer dizer, ela está se intensificando, tá? Não existia isso antes, as pessoas, o marketing mesmo era mais aberto, tá? A gente comunicava, o marketing de massa, ele, né, durante décadas ele imperou. Então, hoje, o digital ele permite ter esses recortes, né? E não é só nichar o mercado, aí vem Ailton e vem Rejane, se comunicar com o perfil dele. Né? Ter pelo menos um entendimento do perfil de quem está na minha frente para poder encaixar ali e linkar a comunicação. Né? Isso aí, é desafio, mas é gostoso. É desafio, é desafio. E a ideia, inclusive, gente, é que a gente possa, né? Falando em termos de aeroplanos, que a gente possa ter, sim, alguns produtos digitais, né? Que eles se complementem, mas que eles sejam independentes, né? E que, assim, cada um de vocês possa estar trabalhando isso em qualquer plataforma, em qualquer, vamos dizer assim, marketplace, tem vários, como esses que eu mostrei, né? De cursos especificamente, mas que a gente possa utilizar também como mais um atrativo, mais uma ferramenta, mais um elemento aí nessa contribuição. E é interessante porque, às vezes, né, se a gente eu tenho muito essa percepção, vocês sabem que eu já criei muita metodologia para, né, Sebrae, para Senac, enfim, e eu sempre tive essa sensação. Tem uma metodologia que é de 2008, e que trabalha de gestão, ela é bem ampla, não tem nada, por exemplo, de contabilidade, que muda a lei toda vez e tal, mas eu já tive que atualizar 2008 para cá 3 vezes a metodologia. Então, imagina essa velocidade com um produto digital. Você tem que estar ali constantemente, é um módulo novo, é um assunto, é um negócio que já não vale mais. Então, é por isso que não é simplesmente criar o produto e colocar lá, ele caduca muito rápido. O digital ele tem ainda essa característica. Então, se uma metodologia presencial você tem necessidade de atualizações, no digital isso é constante. E não se sabe ainda o formato que vai imperar daqui para frente. É vídeo? Mas como vídeo? Eu fiz uma apresentação aqui mostrando para vocês um processo meio tradicional. Lá um slide do lado, né? A minha apresentação aqui. Ok, isso funciona? Funciona, por enquanto. Né? Não se sabe o que vai surgir pela frente. Como é que essas tecnologias vão contribuir? A gente tem os jogos, né? A parte de gamificação, que a gente até comentou no último evento. Então, isso aí deve se intensificar muito mais e a gente vai ser lançado a novos desafios. Como será o curso digital daqui a 2, 3 anos? Acho que ninguém sabe dizer. E a própria Google já entrou aí no mercado da educação, né? Forte. O treinamento vai ser 4D.
É por aí. Bom, o nosso continua nesse formato por enquanto, né? Até alguma coisa. A gente na próxima sexta, então, tem aí o retorno do marketing digital. Tá? E fica registrado esse. A gente vai ter mais 7 encontros aí falando sobre produto, que complementa muito com as estratégias de marketing digital. Beleza? Vai ser massa. Muita troca de ideias aí. Vai ser massa. Ok, Valeu. obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Milton, Rejane, minha amiga Jaqueline, Márcia. Vou tirar uma foto aqui, fazer o registro. Vou fazer o registro. Neto fica na escura aqui, mas um abraço para você. Ô, Inaldo, eu já coloquei lá no grupo, lá, tá? Eu vi, eu tô com o olho aqui no celular e o olho na tela. Beleza. Neto, tá bem? Obrigado. Aí, Márcia, para tirar foto. Aí ele aí, ó, Neto aí, ó. Tá Neto, bloqueado? rapaz, cadê você? Márcia tá com a tela bloqueada. Pronto. Só quem conhece Márcia é quem pegou a fase presencial do Aeroplanos. A Hilton não conhece Márcia. Não, eu só vejo o nome. Você vai conhecer, você vai conhecer. Vamos lá, vou capturar aqui. Um sorrisão. Massa, capturado. Depois eu boto lá no grupo. Ô, Vitor, engraçado que a última foto dessa semana tá todo mundo assim, né? Aí eu fiquei imaginando assim, caramba, será que o pessoal vai pensar que são 5 passos, né, de alguma coisa, de alguma ferramenta, porque tá todo mundo assim. Boa. Pode ser, né? Quem sabe. Mas Foi bom para dar curiosidade ao pessoal, que é tanto 5, né? Exatamente. Tentando a curiosidade, tá tudo certo. Produtos da Dinda, R$5. Eita, danou, sai também.